Vocês realmente acharam que eu não ia mais falar sobre o filme do Homem-Aranha aqui nesse canal, né? Pois então estavam errados. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos aos Bastidores da Loucura. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu já fiz um vídeo falando sobre curiosidades dos aranhas que aparecem no filme, pelo menos os principais. Comento curiosidades sobre todos eles. Se você não viu, vai estar aqui na descrição linkados ou nos cards. Mas agora nesse vídeo eu estou aqui para falar do filme em si, porque eu amei e ele merece ser panfletado de todas as formas possíveis. Esse aqui vai ser um vídeo sem spoiler. Se você ainda não viu o filme, é essa altura do campeonato. Mas se você já viu, não se preocupe que eu também vou fazer um vídeo com spoilers mais pra frente. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Fazer a continuação de um filme de sucesso, como foi Homem-Aranha no Aranhaverso, é sempre um desafio, porque sempre fica aquela pergunta: será que vai ser tão bom quanto o primeiro? Sabe? Sempre fica aquela pergunta no ar quando fazem continuações. Alguns filmes conseguem e outros falham miseravelmente. E eu vou te contar, menina, esse segundo filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso está no time dos que conseguem. Não só no time dos que conseguem fazer que a continuação seja melhor do que o filme original. Isso é outras pessoas dizendo, eu acho que os dois estão em pé de igualdade de tão bons. Além de contarmos com, mais uma vez, Miles Morales como nosso protagonista, lindo, perfeito e maravilhoso, a gente também vai ter um protagonista muito maior, a Gwen Stacy, que no primeiro filme já foi uma personagem super importante, mas nesse ela é tão protagonista quanto o Miles. Inclusive, ela começa narrando o filme, contando um pouco da história dela, que só faz a gente se cativar ainda mais por essa personagem. Porque a história dela, a jornada dela desse filme é muito incrível e muito profunda até, e é muito divertido de acompanhar. Além disso, teremos o maior aprofundamento do relacionamento dela com o Miles, que eu vou contar que eu shippo muito. Eu não queria shippar, mas eu estou shippando horrores esses dois. Torço pelo melhor quando se trata deles. O Miles também nesse filme é tão cativante quanto ele era no primeiro filme. Nesse filme ele tá bem mais velho, ele já tá com 16. Isso no primeiro, ele já teve uma ótima jornada do herói, de introdução do herói, dele se tornando o Homem-Aranha, dele dando o salto de fé e realmente se comprometendo a isso. Nesse filme, a jornada dele é muito mais pessoais dele e também de como equilibrar a vida dupla que ele carrega. As dúvidas que muitos super-heróis passam em relação a esses dois extremos. A dúvida cruciante de querer que as pessoas que você mais ama saibam dessa parte da sua vida que você claramente não pode contar porque é muito perigosa. Além disso, também há um grande questionamento nele sobre pertencimento, sobre o grande papel dele nesse enorme aranhaverso a qual ele faz parte. Coisa que eu não vou me aprofundar muito aqui porque quero comentar mais no meu vídeo sem spoilers. Mas eu vou dizer, é muito interessante acompanhar ele. Falando mais uma vez, ele também com a Gwen, cara, ai, eu não queria shippar, eu juro que eu não queria. Porque, poxa, eles estão literalmente em duas terras diferentes. Ai, mas aqueles dois, eles têm uma química que, meu Deus, eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura para aqueles dois juntos. Não é spoiler porque tá no trailer, mas aquela cena deles sentados de cabeça pra baixo, olhando pra cidade juntos. Ah, que coisa maravilhosa! Também quero elogiar as cenas de ação e a animação desse filme, né? Que, sinceramente, dispensam apresentações, que são maravilhosas. E a gente vê uma clara evolução do primeiro filme pro segundo filme aqui em relação do quesito animação. O primeiro filme, ele já era revolucionário por misturar técnicas de animação 2D com 3D e, além disso, trazer referências a quadrinhos, cada um de uma forma super fluida no filme, além de já ter algumas misturas de técnicas de animação, levando em conta os 5 Homens-Aranha diferentes que aparecem no universo do Miles. Mas ele ainda assim, o primeiro filme, tinha, digamos assim, um traço principal, digamos assim, um traço que era predominante perante todo o filme e as outras coisas eram meio adicionadas. Então, nesse segundo filme a gente não tem isso, muito pelo contrário. Nesse filme eles conseguiram explorar o conceito bruto de multiverso justamente por isso, porque são várias técnicas de animação que são usadas aqui, para as várias diferentes dimensões que são mostradas nesse filme. Tem até algumas cenas que são em live action, para vocês terem uma noção, e de Lego, pra vocês terem uma noção. Cada universo tem um tipo de técnica de animação diferente. Por exemplo, o universo da Gwen tem muito mais inspiração em aquarela, que era uma coisa que eu achava que só era pra contar os flashbacks. Só que não, é realmente a forma que o universo dela é representado nesse filme. Enquanto o universo do Miles continua naquela pegada de quadrinhos e também os outros universos dos Homem-Aranhas que são apresentados. O meu favorito foi o Pavitre, o
Homem-Aranha indiano. Ele foi, assim, a melhor adição desse filme. E a forma que o universo dele é mostrado também é de um jeito muito legal. Eu amei ele, de verdade. Ele foi meu favorito. Inclusive, as técnicas de animação são tão diferentes que tem personagens que foram animados com uma quantidade de quadros diferentes. Então, pra você que não entende animação, talvez não seja muito entendível. Mas, geralmente, a animação tem uma técnica de quadros por segundo. Tipo, que fazem esses movimentos assim. Aí eu tô assim, aí depois eu faço assim. Essa mudança de movimentos é um quadro. E, geralmente, algumas animações são filmadas no máximo até 2 quadros por segundo, que elas são muito mais fluidas. Inclusive, eu acho que a animação de Homem-Aranha através do Aranhaverso é filmada assim, ou em 2 ou em 1 quadro, porque ela é muito fluida, as cenas de ação são muito bem coreografadas, tem harmonia nos movimentos, é tudo bem fluido. Só que assim, tem um personagem, especificamente o Punk Aranha, que aliás é um personagem super carismático. Então, ele é animado numa quantidade de quadros diferente do que dos outros personagens. Você pode perceber quando você vê o filme de que ele parece que os movimentos dele são meio travados, digamos assim. Além disso, ele é todo animado como se tivesse sido tirado de um jornal, sabe? Que tem meio que uma coisa de papel circulando ele. Então, ele é animado numa quantidade de quadros menor que a dos outros personagens. É por isso que ele parece meio travado, entre aspas. Porque a quantidade de quadros que está sendo usada na animação dele é bem menor do que a dos outros. Não só o personagem é formado numa quantidade de quadros diferentes, mas outros objetos ao redor dele também são. Como a guitarra, que é formada numa quantidade de 4 quadros por segundo. Então, assim, esse homem deve ter sido um pesadelo para os animadores, porque essa coisa de fazer animações com quantidade de quadros diferentes, gente, é uma coisa quase impossível de fazer, muito difícil. Já teve gente que fez? Já teve gente que fez. Mas não deixa de ser trabalhoso por causa disso. Gente, deve ser um pesadelo. Um pesadelo. Eu espero que esses animadores tenham ficado ricos depois dessa. Eu não ia exigir o mínimo. Eu ia exigir o mínimo pra animar esse homem. Era ficar rico depois. Porque, olha, é uma boa grana que tem que dar pra esse povo. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele não é um filme raso. Ao mesmo tempo que ele é um filme de super-heróis com cenas de ação muito frenéticas, muito bem coreografadas, muito longas, elas contribuem por boa parte do desenho. Ele também é um filme muito sensível. Ele tira esse tempo pra amadurecer os personagens e falar sobre as dores deles. Isso fica claro desde o começo do filme. Como eu disse, a gente já começa sabendo um pouco mais da história da Gwen, que é uma história bem pesadinha. Ela passa por umas coisas bem tristes, sabe? Essa também é a história do Miguel, o novo personagem que é introduzido. E eu acho que isso faz muito sentido levando em conta sobre quem é esse filme, né? O Homem-Aranha, esse super-herói muito icônico, que já é conhecido por passar por grandes dores. E o filme explora essas dores. Ele fala sobre isso. Então, assim, eu amo que ele tem essa profundidade e que ele prova de que, assim, filmes de super-herói não precisam ser filmes rasos, sabe? Que eles podem aprofundar os personagens deles da melhor forma possível e ainda assim ter cenas de ação frenéticas e muito apelativas. Esse filme do Homem-Aranha é o equilíbrio perfeito desses dois conceitos. Isso é uma das coisas que fez tudo nesse filme ficar cativante, porque todo mundo vai gostar. Os personagens são trabalhados, o que faz com que eles sejam muito carismáticos. Eu não vi ninguém, sinceramente, reclamar de ninguém nesse filme. O Miles é um protagonista incrível. Ele e a Gwen, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, são maravilhosos juntos. O Peter B. Parker faz uma participação muito linda nesse filme também. Ele tá maravilhoso. Além do Pavitri e do Punk Aranha. O Miguel, eu confesso que eu tive uma relação meio que de amor e ódio com ele durante o filme, mas eu vou me aprofundar mais no meu vídeo com spoilers, que vai sair muito em breve. Eu acho que realmente, assim, o único defeito desse filme é a forma como ele acaba. Esse filme é um filme de 2 partes. Se você não está sabendo, eu estou lhe avisando que esse filme é um filme de 2 partes. Homem-Aranha através do Aranhaverso é a parte 1 e vai sair a parte 2, que é Homem-Aranha além do Aranhaverso. E, gente, eu fui completamente desavisado sobre isso. Eu não sabia que ia ser 2 partes. E o jeito que acabou, eu fiquei muito chocado. Esse é exatamente o único defeito desse filme. Ele acaba. E só pra encerrar, eu gostaria de externalizar o pensamento de que eu amo o fato de que a história, não só do Homem-Aranha, mas de super-heróis, assim, no geral, podem ser contadas e recontadas várias e várias vezes, que eu sinto que nunca ficam chatas, se forem contadas da maneira certa. Se for trabalhado da maneira certa, o mercado de super-heróis nunca vai saturar, e esse filme é a prova disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E curtam esse vídeo para gerar engajamento. Também me sigam nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. É isso! Eu vejo vocês na próxima. Bye!